Com toda certeza, a Bíblia Sagrada é o livro mais lido em todo o mundo. É também o livro mais comercializado, mais vendido, devido à sua mensagem, que é uma mensagem que busca transformar vidas, abençoar famílias e promover a salvação das pessoas. Você chegou no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Nós estamos trabalhando a série Como a Bíblia chegou até os nossos dias. Trata-se de um tema polêmico, mas que precisa vir à tona e, atendendo às solicitações do canal, nós estamos trabalhando esta temática de como a Bíblia chegou até os nossos dias. Te peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, nos ajude a levar esta mensagem e muitas outras que estão no canal Apocalipse Now. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é importante para as pessoas. Também compartilhe esta mensagem com outras pessoas e acione as notificações para receber novas mensagens. Também te peço que deixe os seus comentários neste vídeo, como você está recebendo esta palavra, como você está entendendo este conteúdo. Também vou te pedir que se inscreva no nosso segundo canal, Evangelho Revelado 2030. Eu vou deixar o link do canal na descrição. Então vamos lá, vamos entender este conteúdo de como a Bíblia chegou até os nossos dias. A inspiração da Bíblia. A Bíblia não é uma obra literária qualquer. Foi escrita por homens inspirados por Deus. Por isso, ela é tão eficaz na vida das pessoas. Por inspiração da Bíblia, entende-se que o Espírito de Deus atuou na mente do escritor sagrado para que ele viesse a reproduzir aquilo que estava na mente de Deus. Já não se pode falar desta mesma forma das traduções e transliterações da Bíblia que chegaram até os nossos dias. Mas vamos analisar este conteúdo. Escribas e maçoretas, estudiosos e tradutores, trabalharam muito para preservar e traduzir a Bíblia. Por séculos, a Bíblia era um livro difícil de ser encontrado. Era copiado manualmente e este trabalho durava meses ou ano. Por amor à palavra de Deus, pessoas preservaram a Bíblia e chegavam a morrer por esta causa. Veja bem, nós estamos falando aqui a Bíblia, mas entenda, são escritos que deram origem à Bíblia. Não é a Bíblia como a conhecemos hoje atualmente, mas os escritos que deram origem ao livro que conhecemos hoje como Bíblia. Devido às dificuldades de carregar os escritos em pedra, principalmente no Êxodo, começou-se a escrever em peles de animais e em papiro, casca de uma planta. Nós vamos trabalhar esse conteúdo. Eram guardados em vasos de barro para durar mais tempo. Depois, começaram a tratar o couro e costurá-lo, enrolando em duas hastes de madeira para dar firmeza, e assim puderam condensar um livro inteiro em um só pergaminho. A Bíblia completa. A Bíblia não foi escrita em uma única edição como os livros atuais. Foi um longo processo para ficar completa, sendo necessário de 1500 ou 1600 anos para que ela fosse escrita por completo. Em torno desse tempo aí, 1500 a 1600 anos. Em torno de 40 escritores que viveram em épocas e lugares diferentes. Então, a Bíblia ela foi escrita em torno de 40 pessoas, em torno de 40 escritores que viveram em épocas, locais, culturas diferentes, embora a maioria deles fossem todos israelitas. Ela foi escrita em 3 idiomas diferentes, o hebraico, o aramaico e o grego. A Bíblia é composta de 66 livros, no caso a Bíblia protestante, e 72 livros, no caso a Bíblia católica. Já trabalhamos esse conteúdo no primeiro vídeo. A organização da Bíblia ou a Bíblia organizada. Os livros desta biblioteca não estão dispostos aleatoriamente, mas foram bem organizados
e podem ser distinguidos em grupos de acordo com o assunto, seu objetivo e forma de transmitir a mensagem. Sua organização está da seguinte forma: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, e os livros proféticos estão divididos em profetas maiores e profetas menores. Já o Novo Testamento, os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas e o livro do Apocalipse, que no caso é o livro das revelações. Contudo, esta organização da Bíblia não ocorreu de forma simples, não. Nós temos que entender como esse processo perdurou ao longo das eras e como ele foi sendo moldado. A princípio, os escritos eram realizados em pedras. Muitas inscrições eram entalhadas em pedras ou rochas, como nós encontramos uma referência disso no livro de Jó, no capítulo 19, verso 24, você pode consultar aí na sua Bíblia. Escrever em pedras era uma ótima opção quando se queria que uma informação fosse preservada por muito tempo. Eram usados tábuas de pedras que mediam de 45 centímetros por 30 centímetros. Foram em tábuas de pedra deste tamanho que os 10 mandamentos foram escritos. Esta referência você encontra no livro do Êxodo, no capítulo 36 e versículo 16. Posteriormente, os livros que compõem hoje a Bíblia passaram a ser escritos também em papiro. O que era o papiro? O papiro era um tipo de papel feito de uma planta aquática abundante no Egito. Esse papel, entre aspas, vinha sendo fabricado desde 1400 a.C. até o ano 600 depois de Cristo. Como que ocorria? Cortava-se um talo do papiro de 30 centímetros e o cortava em fatias de pouca espessura, as quais eram colocadas lado a lado, a fim de formarem uma página de 25 a 30 centímetros em quadrado. Sobre esta primeira camada era colocada outra, e depois tudo isso era prensado e deixado a secar. Esse material era bastante durável, mas não suportava os climas úmidos. Vai analisando aí como foi difícil a preservação dos livros que hoje compõem a Bíblia para que eles chegassem até os nossos dias. Então nós falamos dos escritos em pedra, do papiro e posteriormente os pergaminhos. O pergaminho era usado desde 1288 a.C. no Egito e em outros países. Em latim e grego, a palavra era membrana, palavra que significa pele. Este material era feito de peles de animais, cabras e ovelhas, especialmente preparadas, e eram mais durável que o papiro e bem mais caro também. Então vai analisando aí como o processo da Bíblia chegar até os nossos dias foi muito complicado. Posteriormente ao papiro e ao pergaminho, nós vamos ter o papel. O papel teria sido inventado na China em 105 depois de Cristo por Tsai Lung. Ele misturou cascas de amoreira, cânhamo, restos de roupa e outros produtos. Depois de batida a massa até formar uma pasta, peneirou e deixou secar ao sol. No entanto, esta técnica foi guardada e somente 500 anos depois os chineses conheceram o papel graças aos monges budistas coreanos. O papel chegou ao Ocidente só no ano 750 depois de Cristo. Então, nós estamos analisando aí como que os livros foram escritos. Claro que não foi escrito em papel logo de início, como nós a conhecemos hoje. Teve todo esse processo que nós estamos montando aqui e trazendo à tona para o teu conhecimento. Formas dos documentos que deram origem à Bíblia. Iremos destacar agora os formatos que foram importantes para a transmissão da Bíblia, para que a Bíblia fosse confeccionada e ela chegasse até os nossos dias. Primeira forma, os rolos. Os rolos eram a forma comum do livro, mencionado
tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando a Bíblia usa a palavra livro, como por exemplo em 2 Reis 22:8, livro da lei, ela está fazendo menção aos rolos. Os rolos eram feitos de papiro ou pergaminho e não podia ser mais longo do que 10 metros. A confecção era feita colocando uma folha na outra e isso era feito até formar um rolo. Era desta forma que se fazia um rolo. No caso dos pergaminhos, uma pele era costurada em outra até formar um rolo, não mais longo do que 10 metros. A escrita em rolos era feita em colunas, pois seria desconfortável escrever uma linha de 10 metros e depois voltar ao início do rolo. Em Jeremias 36, temos o relato da confecção do rolo do profeta Jeremias. Em Lucas 4:17, Jesus leu o livro de Isaías, ou seja, o rolo do profeta Isaías. Ele primeiro desenrolou o rolo, abrindo o livro, como está escrito, e depois de ter lido o tal livro, que no caso é o rolo, enrolou novamente, fechando o livro, como está escrito. Então nós estamos vendo uma das formas de se preservar os livros que deram origem à Bíblia foram os rolos. Posteriormente vieram os códices. Em meados do século II depois de Cristo, o rolo começou a ser substituído pelos códices. O códice tinha o formato de um livro. Ao invés de costurar uma pele na outra ou colar uma folha de papiro na outra, passaram a fazer pilhas de papiro ou pergaminho e se fazia uma única costura. Feito isso, o material fino era usado como livro, sendo possível folhear as páginas da mesma forma como folheamos as páginas da Bíblia atualmente. Claro que nós estamos falando que esse material era feito ou de papiro ou de couro de cabra ou ovelha. Os manuscritos da Bíblia. A Bíblia foi preservada por meio de muitos manuscritos. A palavra manuscrito significa escrito à mão. Quando falamos em manuscritos originais, estamos nos referindo àqueles que foram escritos pelos próprios autores bíblicos. Então, quando se fala de escritos originais, nós estamos nos referindo àqueles que os autores bíblicos escreveram, no caso Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc, etc, etc. No entanto, esses manuscritos, chamados de, preste atenção, autógrafos, não existem mais. Então veja, esses escritos que foram escritos por Davi, Salomão, Moisés e etc., eles não existem mais. Eram chamados de autógrafos porque foi escrito originalmente por esses autores. O que nós temos atualmente são cópias de cópias. Claro que se diz que muito bem preservadas. Não se sabe ao certo se é muito bem preservada mesmo, mas o que se diz é isso, que são cópias de cópias muito bem preservadas. Uma ciência chamada manuscritologia, ciência que estuda os manuscritos para saber qual é o mais próximo do original do autógrafo, ou seja, do original do escritor bíblico que recebeu a influência ou a inspiração do Espírito Santo. As cópias manuscritas do Antigo Testamento são poucas e raras. Já o Novo Testamento tem mais de 5.400 cópias e fragmentos manuscritos em grego, além das cópias feitas em armênio, copta e latim. Muitas pessoas levantam dúvidas sobre a confiabilidade e veracidade do texto do Novo Testamento. Mas esses números de cópia manuscrita de 5.400 foi produzido numa época muito próxima dos originais até o século IV. Então nós estamos falando de cópias que foram produzidas muito próximo dos originais do Novo Testamento.
E sendo cópias produzidas próximo dos originais do Novo Testamento, acredita-se que essas cópias mereçam toda a confiabilidade. Isso significa dizer que se o Novo Testamento não é confiável, então nenhuma cópia manuscrita feita antes da invenção da imprensa merece crédito. Esta é a verdade nua e crua e doa quem doer. Se as cópias do Novo Testamento que foram escritos antes da invenção da imprensa não merecem crédito, também livros que foram escritos antes da invenção da imprensa não merecem crédito. Esta é a realidade. E isso inclui todos os livros da antiguidade, sejam livros de história ou de filosofia, visto que o Novo Testamento é o documento mais bem atestado da antiguidade em números de cópias manuscritas feitas próximas às datas dos originais. Então, podemos concluir esta parte desta série, como a Bíblia chegou até os nossos dias, dizendo o seguinte, que toda a Bíblia que existe hoje, ela merece confiabilidade e deve ser estudada e analisada para se chegar a uma conclusão. Como você entende este conteúdo? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários como você está entendendo este vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, acione as notificações e deixe o seu like para que o YouTube recomende este vídeo a outras pessoas. Aguardem a continuação deste conteúdo, desta série, como a Bíblia chegou até os nossos dias. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.